Ele é advogado criminalista, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, foi orador do Centro Acadêmico 11 de Agosto e da turma de 1963. Durante a ditadura militar, tornou-se conhecido como defensor de presos políticos, atuando diretamente na justiça militar. Ao longo de sua carreira, exerceu diversas funções públicas, entre elas a de secretário da Justiça do Estado de São Paulo durante o governo de Franco Montoro e de ministro da Justiça durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso. Hoje, no Memórias do Poder Legislativo, programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, vamos conversar com o doutor José Carlos Dias. Muito obrigado pela presença do senhor aqui na TV Alesp com a gente. É uma honra. A gente é que agradece, para a gente que é uma honra muito grande. Queria que o senhor começasse contando um pouco do seu pai, o desembargador Teodomiro Dias. Era uma responsabilidade muito grande ali na adolescência, na juventude, ser filho de quem era, já tinha aquela cobrança, vai seguir os passos do pai. Como é que era toda essa história, doutor? Meu pai foi advogado durante 27 anos e depois foi nomeado pelo 5º Constitucional, que uma parte do tribunal é composto por advogados e promotores. E papai foi o primeiro advogado a ser nomeado para o tribunal pela Constituição de 34. Ele se tornou desembargador e permaneceu no Tribunal de Justiça por 22 anos. E uma circunstância interessante é que ele foi o único advogado indo para o tribunal que chegou a ser presidente do Tribunal de Justiça. É claro que a figura do meu pai foi uma figura muito forte para mim. E, portanto, eu tinha assim como referência na minha vida. Né? Eu imaginava, eu acho que isso influiu muito para que eu me entrasse na faculdade de Direito, foi a carreira do meu pai, indiscutivelmente. E tinha aquela coisa, né? Vai seguir os passos do pai, não vai? Isso acabou sendo natural, doutor? Foi natural. Eu tinha uma grande admiração por ele e tinha vontade de ser advogado. Quer dizer, eu não pensava em ir para o tribunal, de ser juiz. Realmente nunca pensei nisso. A minha vocação era ser advogado. E qual que é a história de ser filho-neto? É que meu pai quando se casou com minha mãe, meu pai tinha sido casado anteriormente, ficou viúvo, e se casou com a minha mãe. Meu pai tinha 50 e poucos anos, minha mãe tinha 37 anos, então eu era assim um pouco filho-neto, porque a minha irmã e eu nascemos quando eles já estavam na condição de serem avós, não de serem pais. Para a época, né? Hoje em dia é um pouco mais comum, né, doutor? Mas para a época já estavam casando ali tarde, né? De tarde, pois é. E aí o senhor tem uma irmã, então, mais velha? Mais velha, 3 anos mais velha do que eu, com quem eu tenho uma relação também muito afetuosa. Seguiu também os caminhos do direito? Não. Ela foi sempre uma mãe de família. E ao contrário também do seu pai ali, diferentemente, a sua mãe era cantora, doutor? Minha mãe era cantora de câmara. Ela foi cantora durante muito tempo, mas o último recital que ela deu em teatro, ela deu antes de eu nascer. Eu a vi cantando em ocasiões mais fechadas, por um público menor, não num teatro. E ela era uma grande cantora, mesmo soprano. E como foi agora, voltando para a faculdade de Direito, como é que foi a atuação do senhor na faculdade? O que o senhor se lembra dessa época? Como é que isso tudo marcou esse início já de carreira, né? Pois é, eu fui para a faculdade de Direito, foi a época mais feliz da minha vida em termos de participação efetiva, já começando a fazer política acadêmica, já começando a assumir posições assim mais progressistas, e um jovem de esquerda. E eu me formei em 1963, e eu me lembro que a minha turma, eu fui orador da turma. Antes tinha sido orador no 11 de agosto, mas fui orador da turma
E aí, no meu discurso, eu disse que a minha turma era a turma despedinte da democracia, porque realmente, quando eu fiz esse discurso, já tinha sido dado o golpe de 64. E aí comecei a advogar. Meu pai imaginava que eu fosse ser advogado na área civil, porque ele tinha sido sempre um, um advogado civilista, mas eu tive atração para o crime. Então eu comecei a advogar no crime, comecei a fazer júris, meu pai ia assistir os júris, e ele dizia, mas meu filho, o crime não compensa. Mas eu dizia, não, mas compensa para mim porque é disso que eu gosto. E eu então advoguei intensamente na advocacia criminal, até que, a partir de alguns anos após o golpe de 64, eu comecei a defender perseguidos políticos. E eu defendi mais de 500, cerca de 600 perseguidos políticos. E foi uma experiência extremamente dura, difícil de ser enfrentada, com riscos pessoais. Eu fui preso algumas vezes, mas eu acho que foi a coisa mais importante que eu tive na minha carreira, foi essa parte em que eu fui advogado de preso político. Acredito que uma experiência profissional e pessoal muito grande, né? Muito. Mas eu queria que o senhor, a gente vai falar tudo isso, né, por partes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que atrai, o que atraiu o senhor no direito criminalista, né? Qual foi a cereja aí que de repente atrai para esse segmento do direito? Bom, desde a faculdade, era o que eu mais gostava de estudar, era direito penal. Depois que eu me formei, eu resolvi começar a defender pessoas no júri. Aí eu procurei o juiz da vara do júri e pedi que me nomeasse para defender gratuitamente réus pobres. E ele começou a me nomear, o João Pedido Burnier, que era uma grande figura, se tornou meu amigo, e o doutor Rafael Emílio Pereira também é outro juiz. Eles começaram a me nomear. E eu comecei a pegar casos cabeludos, muitas vezes, não é? E a defender as pessoas no júri. Isso porque também, como eu tinha um jeito para falar, eu tinha sido orador da faculdade, tudo isso, e o júri, então, era onde eu usava a minha oratória. Isso foi me empolgando cada vez mais para o campo do direito penal. E aí fui pegando outros casos. Naquele tempo, cara, realmente o júri, o crime, era você defendia sem grandes vantagens financeiras. A remuneração era muito ruim. Hoje em dia é muito diferente, porque hoje há muitos ramos do direito penal que não tinha naquela época. Quer dizer, o direito penal financeiro, o direito penal econômico, o direito penal, a defesa dos interesses ligados a direito ambiental, o direito do consumidor, isso tudo não existia. Era só homicídio, lesões corporais, estelionato, algumas coisas assim. Quer dizer, não havia um campo muito grande como hoje tem. Hoje, basta ver, o número de jovens advogados criminais é muito grande. No meu tempo não era, não. Era um número muito reduzido que começavam a advogar na parte criminal. O senhor falou que pegou casos cabeludos, né? Eu acredito que esses é que valem a pena mesmo, né? Porque aí ele coloca em teste ali a capacidade do profissional, né? Toda a capacidade, o talento. O senhor lembra de alguma situação em que o senhor se sentiu desafiado nessa época? Ah, sim, eu tenho vários casos que eu me lembro e que realmente eram muito difíceis. Como, por exemplo, o monstro de Arthur Alvim, um rapaz que foi processado
por ter asfixiado uma mulher e depois cortou em 2 pedaços e escondeu no mato. E ele veio a ser descoberto por um trabalho muito eficiente da polícia. Ele acabou confessando que praticou o crime. E eu defendi, fui nomeado para defendê-lo, e eu defendi e consegui um resultado extraordinário, porque ele foi condenado por uma pena pequena, que ao final do júri, o juiz falou para os jurados que eles tinham cometido um grande erro judiciário, porque tinham condenado por um crime muito pequeno, um crime que, na realidade, uma pessoa que tinha, na realidade, praticado um crime muito grave. E é claro, não vou agora, que não daria agora para descrever qual foi toda a minha tese defendida, mas esse foi um caso do João Conte, foi um dos casos assim mais complicados que eu tive pela frente. Agora, eu tive outros casos muito difíceis, mas aí já não como advogado de nomeado, mas aí constituído. Eu me lembro que o caso mais importante que eu tive, talvez, na minha vida, foi da Rua Cuba. Aquele menino, aquele rapaz, que foi acusado de ter matado o pai e a mãe. Não sei se você se lembra disso. Vamos contar para refrescar a memória, né? Nossa, e do telespectador. Pois é, mas foi um caso muito duro, muito difícil, porque foi assim, um caso que ganhou a repercussão muito grande nos jornais. O rapaz era foi acusado de ter matado o pai e a mãe, e em seguida eu me lembro que eu fui procurado, uma família famosa, família tradicional aqui de São Paulo, e eu fui procurado na véspera de Natal, do ano de 1984. Eu fui chamado pelo tio do rapaz, irmão da moça que tinha sido assassinada, e que era um grande advogado, pessoa que me procurou, mas que, obviamente, que não poderia atuar no caso por ser irmão da vítima e tio do rapaz que viria a ser acusado, e ele me pediu, então, que eu assumisse o caso. Eu telefonei imediatamente para o secretário da Segurança Pública, pedindo a ele que designasse um delegado de alto nível para que fosse fazer o levantamento local, para que fosse a casa em que estavam as pessoas mortas. O quarto estava fechado, ninguém havia entrado, eu entrei junto com a polícia. E aí deparei com aquele quadro horroroso do casal, na cama de casal, e os 2 mortos. E aí se iniciou um inquérito terrível, grande repercussão da imprensa, muita repercussão. Uma pressão muito grande, né, doutor? Muito grande. E o delegado, assim, de uma forma obsessiva, querendo envolver o rapaz. Eu tinha um promotor designado para acompanhar o caso também, que, aliás, é muito amigo meu, mas que atuava de uma forma muito dura. Então foi um caso muito difícil. E o desfecho, doutor? O desfecho, ele acabou sendo impronunciado. Uma juíza, excelente juíza, acabou reconhecendo que não havia elementos para que ele fosse a júri. Ele era absolutamente inocente e portanto, toda aquela parafernália que se fez em torno do caso não tinha razão de ser. Houve recurso para o tribunal e o tribunal manteve a decisão da juíza. Eu, até hoje, não me conformo de não ter conseguido descobrir quem eram os assassinos ou o assassino do casal. Eu tenho as minhas desconfianças, mas não consegui comprovar. Então ficou isso ainda em suspenso.
Mas, de qualquer maneira, a inocência desse rapaz ficou absolutamente declarada. Ele acabou se formando em Direito e hoje ele advoga, um rapaz muito bom. Tem uma... Eu me lembro que a avó dele prestou um depoimento maravilhoso. Ela dizia assim, a juíza, uma velhinha, e a juíza perguntou: a senhora tem certeza de que o seu neto é inocente? Ela disse assim: eu adoro meu neto, mas eu adorava muito mais a minha filha. E eu não estaria afirmando a inocência dele se eu não tivesse absoluta certeza. Se eu achasse que ele era o culpado, eu não estaria aqui prestando esse depoimento, porque eu não iria nunca defender um assassino da minha filha. Esse depoimento dele foi talvez o que marcou mais durante o processo. Depoimento da avó. Forte, né? Muito forte. Doutor, e a defesa dos presos, perseguidos, políticos? Como é que foi todo esse trabalho? Também foi um trabalho que o senhor se lançou aí voluntariamente? Como é que o senhor conseguia chegar até essas pessoas e resolver esses casos? Bom, eu era procurado, ou diretamente pela pessoa. Né? No primeiro caso, eu me lembro que era um rapaz que era estudante de Direito, da PUC, e que foi preso. E eu fui procurado por um parente dele para eu defendê-lo. Eu o defendi. E começaram a aparecer casos, um atrás do outro. Eu não procurei ninguém. E também não aceitava jamais defender se não tivesse a procura da família. Porque eu não poderia defender um contratado por uma organização clandestina. Isso eu não faria. Fui procurado para ser. Eu cheguei a ser procurado por uma pessoa que falou: doutor, nós queremos contratar o senhor para defender os nossos companheiros. Mas quem é o senhor? Eu represento aí um grupo e tal. Mas não, se me desculpe, eu não posso. Essa é uma conversa que eu não posso ter. Eu posso atender as famílias das pessoas que são presas, é diferente. E eu fui defendendo assim. A maior parte das pessoas não podiam pagar nada, ou quando podiam pagar pouco, e eu tinha sempre um critério de cobrar de acordo com a possibilidade das pessoas. Então foi um desafio realmente muito grande, e eu defendi assim um número muito grande de pessoas. Um novo desafio, né? Já é um desafio completamente diferente, né, doutor? Completamente diferente, e que, de certa forma, poderia até prejudicar um pouco a minha outra advocacia que eu defendia, porque havia uma certa prevenção por parte de empresários, por exemplo, né, em ter o mesmo advogado de alguém que era advogado de preso político. Havia uma certa prevenção. Eu me lembro de uma história engraçada. Eu fui procurado por um diretor jurídico de um banco americano e que queria me contratar. Aí a pessoa que estava com ele falou assim: mas tem um aspecto que o senhor precisa ver se ele convém. Porque ele é advogado de preso político. Ele é considerado um advogado de esquerda. Aí o americano falou assim: não há nada como um advogado de esquerda para defender uma multinacional. E como é que terminou essa história? O senhor foi contratado? Fui contratado. Mas é episódico, muitos não aceitavam. Foi um caso especial, né? Foi uma exceção. Exato. Isso aí. Eu queria que o senhor contasse também um pouquinho sobre o trabalho que o senhor teve, né? Que o senhor se uniu ali no final, né? No início da década de 70, a ativistas, e vocês organizaram um grupo permanente, é isso? Voltado para a defesa dos direitos humanos?
Um dia, Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo, chamou-me para ir à casa dele numa noite. Eu fui, ele, então eu não o conhecia pessoalmente, só conhecia pelo nome dele, né? Uma pessoa extraordinária. E ele disse: José Carlos, eu estou organizando a Comissão Justiça e Paz, reunindo um número de pessoas que vão me dar um amparo para que eu analise todas as questões ligadas à defensoria, à defesa de presos políticos, de pessoas perseguidas, etc. Então, eu estou dentro dessa comissão. Eu gostaria de saber se eu posso contar com a sua presença. Você, como advogado de perseguidos políticos, se você aceitaria fazer parte da comissão. Fazia parte o Hélio Bicudo, a Margarida Genevoix, que ainda hoje está com 94 anos, uma pessoa extraordinária, e um número assim, que eram as 15 pessoas. O grupo todo, homens e mulheres. Homens e mulheres. Eu aceitei, e aí começamos a trabalhar na Comissão de Justiça e Paz, que dava esse respaldo a Dom Paulo Evaristo Arnes. Vinha ser o Dalmo Dallari, foi o presidente da Comissão de Justiça e Paz, e depois eu fui suceder o Dalmo, fui presidente da Comissão de Justiça e Paz. E foi um trabalho assim extraordinário, porque nós recebíamos as pessoas lá na Cúria, onde era a sede da comissão, tomávamos depoimentos, os familiares dos perseguidos, os presos políticos, iam se queixar para o bispo. Então, essa expressão, se queixar para o bispo, na realidade existia. Agora, foi daí essa expressão, né? Ela nasceu. Não sei se foi aí, mas de qualquer forma, valeu. E aí éramos nós que recebíamos essas pessoas. E era a forma também de tomar, muitas vezes, tomar contato com outros presos, com outros advogados que defendiam outras pessoas, que tinham ligações com as pessoas que estavam sendo atendidas na comissão. E a comissão, inclusive, levava ao exterior as denúncias de violações, de casos de tortura, de desaparecimentos, etc. Eu mesmo participei de várias reuniões no exterior em que se discutia, e tínhamos o apoio de várias entidades estrangeiras para o trabalho que nós desenvolvíamos aqui. A comissão atuou durante quanto tempo, doutor? Atua até hoje. Atua até hoje. Só que hoje o caminho, outras é outra coisas. vertente, né? O trabalho, ele se modifica de acordo com a demanda, né, doutor? Exato. E hoje é diferente. Hoje o cardeal tem uma outra visão da vida. O Dom Paulo era uma pessoa absolutamente voltada a essa questão dos direitos humanos, não só dos perseguidos políticos, mas deles também. Era uma figura extraordinária. Eu me recordo, por exemplo, vou mostrar o que é a personalidade de Dom Paulo. Uma pessoa que convidou para fazer parte da comissão era um sociólogo, e quando ele fez o convite, esta pessoa respondeu para Dom Paulo que ele achava que não podia aceitar porque ele não tinha certeza se ele era católico. Aí Dom Paulo falou assim: o senhor não tem certeza? Eu também não tenho. Eu também tenho as minhas dúvidas sempre. Quer dizer, essa era a figura de Dom Paulo, uma pessoa de uma vocação extraordinária. Agora nós acabamos num grupo de 20 pessoas. Isso aqui é uma notícia muito recente. Isso aconteceu de dezembro para cá. 20 pessoas que são voltadas à defesa dos direitos humanos, à proteção dos direitos humanos, se reuniu e nós criamos uma comissão Arnes.
Ainda hoje de manhã tive uma reunião da Comissão Ares. E esta foi lançada, esta comissão, agora no começo de março, com um grande lançamento, foi na Faculdade de Direito, e nós estamos denunciando casos de violações, graves violações aos direitos humanos. Essa é uma coisa importante. E com a inspiração de Dom Paulo Evaristo Arnes. E com certeza tem muito trabalho pela frente. Pois é, muito trabalho. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada por todo o conteúdo, história maravilhosa. Na primeira parte do programa Memórias do Poder Legislativo, conversei com o doutor José Carlos Dias, advogado criminalista e ex-ministro da Justiça durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo programa.